A Comissão de Educação da Alerj vai acionar o Ministério Público para responsabilizar a Faetec pelo fechamento do CIEP Esther Botelho Orestes, em Niterói. Os parlamentares participaram de uma audiência pública com os moradores da comunidade do Cantagalo. A Comissão de Educação da Alerj foi a Niterói para discutir o fechamento do CIEP Esther Botelho Orestes. A audiência pública foi no Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro, em Pendotiba. E a discussão girou em torno da busca de solução para a reabertura do CIEP Esther Botelho Orestes, que atendia a 600 crianças. Com a falta de professores e uma turma reduzida a 24 alunos, a escola está abandonada há 3 anos. Há uma demanda importante aqui na região por ampliação da rede de educação no ensino fundamental, de escolas em horário integral, porque as atuais do município são muito pequenas e não conseguem comportar. Então a gente espera dar uma destinação o mais rápido possível a esse prédio para suprir essa carência e que o prédio pare de se degradar. É um prédio importantíssimo, abandonado, pelo que foi informado aqui, desde 2012 e que precisa ter um destino novamente. A direção da Faetec tinha interesse em utilizar o espaço, mas depois mudou de ideia. Seria uma subutilização do espaço. A gente só quer lembrar assim, que aqui em Pendotiba nós temos a formação inicial qualificada da Faetec, nós temos também no Valião e temos também Niterói, São Gonçalo, que oferece cursos de diversas formas. Então, o superior vai estar focado lá no CETEP Barreto. A comunidade da região quer que o CIEP volte a funcionar. Ninguém aceita o abandono do prédio. Pela informação do deputado Conte Bittencourt, seria sim. Por quê? Porque o ensino fundamental passou a ser obrigatoriamente do Estado, do município e não do Estado. Então, com isso, nós queremos que aquele CIEP continue sendo um estabelecimento de ensino público e de qualidade. Depois de ouvir professores, membros da Secretaria de Educação e vereadores de Niterói, a comissão decidiu tomar várias medidas para a reabertura do CIEP. Vamos responsabilizar pelo Ministério Público a Faetec pelo dano ao patrimônio público, a zeladoria era a responsabilidade da Faetec. Vamos encaminhar a SEDUC um expediente solicitando que volte a ter uma zeladoria lá, como já fizemos aqui oralmente, e vamos também solicitar a SEDUC que agilize junto à Secretaria Municipal de Educação, já que tudo indica, há um interesse dessa municipalização do equipamento, que faça esse processo andar para que o município assuma e possa tomar as providências da escola futuramente e voltar a funcionar. O serviço prestado pela concessionária Foz Águas 5, responsável pelo tratamento de esgoto sanitário e gestão comercial da água em 21 bairros da zona oeste do Rio, foi criticado por moradores e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente, durante a audiência pública da Comissão de Trabalho da Alerj. Carlos Eduardo é morador do bairro de Campo Grande, na Zona Oeste. Além de considerar o serviço prestado pela Foz Águas ruim, disse que teve que começar a pagar antes de ter água e tratamento de esgoto. Eu fui solicitar a ligação de água para ser legal, para ser regular, e a Foz me cobrou em torno de R$ 355 de mão de obra, R$ 175 de padronização, me cobrou o hidrômetro, totalizando mais ou menos R$ 850. E na mesma época, minha irmã solicitou esse mesmo serviço, só que diretamente na SEDAI, em Madureira, e ela somente teve que comprar o hidrômetro na loja de material de construção e aguardar os funcionários da SEDAI para fazer a ligação. Então ela só pagou isso. E eu tive que pagar mais ou menos R$ 850. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente, no Rio, disse que além dos transtornos para os moradores da Zona Oeste, os trabalhadores da empresa estão sendo submetidos a uma jornada de tripla função. Ele é o ajudante, o profissional e o motorista. Então, nós já é o segundo debate que nós fazemos sobre isso, já denunciamos na primeira vez, estamos vindo todas as câmaras, as comissões, denunciando esse desmando da Foz. Eu tive uma reunião sexta-feira com o presidente da Foz, que estava aí hoje. Eles não admitem a tripla função, mas é uma realidade. Muitas das vezes o trabalhador está dando muito problemas de acidente de trabalho, de evasão do trabalhador com problema psicológico. Então, é uma empresa
que só tem nome. O presidente da Foz Águas 5 negou as irregularidades denunciadas na reunião e disse que o preço do serviço segue a tabela que também é aplicada pela SEDAI. Em relação à denúncia de tripla função exercida por funcionários da concessionária, Sandro Stroik disse que segue a legislação vigente. O serviço de água, na verdade, é aplicada a tarifa da SEDAI, que hoje ela é mais de 30% inferior à tarifa da Zona Sul da cidade, e o serviço de esgoto segue a tarifa de água. Esse é o critério. E todas as taxas que são cobradas estão dentro de um regulamento de prestação de serviço que é utilizado pela concessionária. A concessionária hoje tem mais de 1.000 funcionários de empresas que estão executando obras, são mais de 50 frentes de serviço na Zona Oeste do Rio de Janeiro, executando serviço de implantação de obra, e nós seguimos toda a legislação vigente. Tudo aquilo que está na lei é seguido pela concessionária. O presidente da Comissão de Trabalho, deputado Paulo Ramos, disse que vai realizar uma audiência pública em Campo Grande. A proposta é orientar os moradores da região sobre os meios legais para exigir melhor prestação de serviço. Existe a possibilidade da construção de um movimento para que o enfrentamento se dê através da desobediência civil, o não pagamento, porque não é possível que comunidades inteiras se considerem exploradas, enfrentando dificuldades para pagar as contas, e as pessoas continuem pagando. Então, foi uma audiência pública muito boa, a direção da empresa compareceu, os trabalhadores compareceram e representantes de associações de moradores, etc. Vamos ver, vamos caminhar, porque não é possível deixar de reconhecer que a privatização de água e esgoto significa, assim, abrir mão de uma responsabilidade pública que é muito cara para a população. O Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado, o DEGASE, tem um déficit de 800 vagas. Os dados foram apresentados em audiência pública da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e Idoso da Alerj. Os métodos de ensino e a ressocialização dos adolescentes internos no Departamento Geral de Ações Socioeducativas foram os temas da audiência pública da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso da Assembleia Legislativa. O DEGASE tem atualmente um déficit de 800 vagas no Estado. Um dos grandes problemas hoje nas unidades do DEGASE é exatamente a superlotação, né? As unidades estão atendendo assim, praticamente 100% a mais da sua capacidade, né? O que rege seria 90 adolescentes por unidade, chega a unidades a ter 150, 200 e alguma coisa, então assim, chega a ser o dobro. A superlotação hoje é um fator muito preocupante, ela atrapalha todos os servidores do departamento, sejam os agentes, sejam a equipe técnica, prejudica realmente a segurança da unidade e gera grande tensão. Para diminuir o problema da superlotação, é necessário construir novos abrigos. 2 unidades já estão em fase final de licitação, uma em Volta Redonda e outra em Campos. Mas há municípios que não querem essas construções. É um absurdo, é um verdadeiro absurdo que a gente possa, aqui no Rio de Janeiro, não ter a possibilidade de descentralização do sistema de cumprimento das medidas socioeducativas, que é o desejável. Essas unidades têm que ser de pequeno porte, né? Os internos têm que estar próximo, né, fisicamente, geograficamente, de suas famílias, né, de suas referências culturais, afetivas, enfim. A presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, Tereza Consentino, ressaltou que as penas da justiça para os infratores têm sido cada vez maiores. Na verdade, o que a gente vê estatisticamente é um aumento grande das medidas socioeducativas em meio privado, a restrição de liberdade. Por que a senhora vê nesse perfil? Olha, é uma ilação minha, né? Não tem nada científico para me basear, mas eu acredito que o clamor da sociedade, quando a gente observa adolescentes cometendo atos infracionais, tanto que tem o clamor da sociedade pela redução da maioridade penal, né? A sociedade ela quer se proteger, como se, tirando esses meninos de perto dela, ela pudesse se proteger disso. Eu acho que, naturalmente, os juízes acabam ficando menos condescendentes com os meninos. O armamento dos agentes também foi discutido e é motivo de preocupação. O assunto já está em discussão na Câmara Federal
e em algumas assembleias dos estados. Nos últimos anos, aqui só no Rio, nós temos mais de 10 agentes assassinados, inclusive muitos até dentro de casa, por ser reconhecido por adolescentes. Hoje, essa questão do porte de arma, eu quis elucidar aqui, que não é uma questão que deva acontecer uma preocupação, porque ele não é intramuros. Ele é para proteger contra uma injusta agressão familiar, seja o familiar do servidor, o servidor. Acho que o sistema de cumprimento de medidas socioeducativas não pode se assemelhar ao sistema prisional, ao contrário. Ele foi construído para se diferenciar. As razões invocadas pelos agentes em favor do porte de arma, né, e eu não desconheço, né, casos que não têm sido poucos, de agentes que são agredidos, são gravemente atacados e até mortos, né, no exercício do seu trabalho, ou até fora, né, fora das dependências dessas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Essas razões eu acho que ainda não são totalmente convincentes, porque o meu temor é que o porte de arma gere ainda mais violência. A Secretaria Estadual de Turismo vai intensificar a sinalização no eixo rodoviário da região das Agulhas Negras, no sul fluminense. A informação foi passada durante a audiência pública na Alerj. O encontro teve como objetivo levantar as necessidades da região das Agulhas Negras, que abriga o primeiro Parque Nacional do Brasil, Parque de Itatiaia, Parque da Serra Pelada, a Serrinha de Alambari e também as localidades históricas de Mauá e Penedo. A importância de fomentar o turismo da região em empregabilidade, o movimento na economia, o desenvolvimento sustentável de toda a área, a preservação de vários parques que a gente tem lá e principalmente fomentar a economia que não envolva a capital. Por isso a importância da interiorização do turismo. E hoje a gente está falando da região de Agulhas Negras, uma região belíssima que todos vocês devem conhecer. Segundo a deputada Ana Paula Rechuan, as leis municipais de incentivo ao turismo acrescentaram muito à região. Apesar da crise econômica que atingiu o país e também a indústria automobilística do local, a taxa de ocupação dos hotéis em Resende aumentou cerca de 25%. Este crescimento é referente ao primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado. A região do Visconde de Mauá, ao longo desses últimos anos, ela veio recebendo primeiro uma nova estrada, que é a estrada Capelinha-Mauá, que facilitou a chegada do turista até lá. Além da cidade de Resende ter uma lei de incentivo estadual específica para o fomento do turismo de aventura. Então acabou que o número de eventos que foram levados para a região aumentou, ou seja, uma política pública no turismo acabou viabilizando a rede privada e com isso aumentando a oferta de serviços na região. O representante da Setur revelou que por incentivo desta comissão, a Secretaria Estadual vai intensificar a sinalização no eixo rodoviário da região. São 7 placas, começando ali em Penedo, né, a pequena Finlândia, passando por Serrinha, indo Maringá, Maromba, até Visconde de Mauá. E também um outro projeto que nós estamos desenvolvendo, isso já é uma parceria com o Instituto de Engenheiros e Arquitetos do Estado e o DR, que é um projeto de sinalização turística dos grandes eixos. E a primeira região a que nós vamos desenvolver o projeto é a região de Agulhas Negras, que é a primeira região que entra no estado do Rio de Janeiro. Para o secretário de Resende, apesar do turismo e da prática esportiva aquecerem a economia local, a região ainda enfrenta alguns problemas. O primeiro problema que eu destacaria é a questão de infraestrutura, né? Nós aqui defendemos muito a questão da sinalização turística e a construção de postos de informações turísticas em locais estratégicos, né? Na questão ambiental, a gente precisa um entendimento com o ICMBio para poder liberar o acesso em áreas do Parque Nacional do Itatiaia que hoje não é permitida a visitação. Para a deputada Ana Paula Rechuan, o turismo só se desenvolve quando a população local está envolvida. Por este motivo, foi sugerido à AGRIO a liberação de linhas de crédito aos microempresários da região. Nós temos que criar na região da Estrada Parque, no Parque da Pedra Selada, que foi recentemente inaugurado, estruturas para que o turismo possa crescer, estruturas privadas. Por exemplo, do lado de uma cachoeira tem que
que ter um quiosque com estrutura de alimento, de bebida, para que a pessoa fique ali, consuma ali e deixe o recurso para a região. Então, o que nós sugerimos, que nós já fomos até a AGRIO, é que se possa abrir linhas de crédito para essas pessoas da própria região fomentarem esse tipo de turismo lá. A seguir, os assuntos discutidos pelas comissões. Comissão de Direitos Humanos cria a Subcomissão da Verdade. Voltamos já.